Irmãos, começo a mensagem dessa noite, uma mensagem que todos nós temos conhecimento, creio eu, já ouvimos alguma vez em nossa vida, e espero que ela nos lembre o começo da nossa salvação, no começo de quando nós estávamos na caminhada. Pergunto aos irmãos, custa ser cristão? Tem custo ser cristão? A Bíblia diz, que pela graça nós somos salvos, por meio da fé, que isto não vem de nós, é dom de Deus, que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é gratuita, correto? A salvação é gratuita. E nós, de fato, entendemos e sabemos isso. A salvação é do Senhor. E nós não acrescentamos nada à expiação suficiente fornecida por nós, por Jesus Cristo. Mas custa-nos alguma coisa ser filhos de Deus? A resposta bíblica é sim. Custa. Não custa tornar-se cristão, mas custa viver como um cristão. Guarde bem isso. Não custa nada tornar-se um cristão, mas custa viver como cristão. E viver como um cristão não é como se fosse um equipamento opcional. Não, já faz parte do pacote. Vem de série. E eu estou dizendo que nós temos que mudar nossas vidas para nos tornarmos seguidores de Cristo? Na realidade, para nos tornarmos seguidores de Cristo, nós não precisamos mudar nossa vida. Mas para sermos salvos, nós devemos ir a Ele com a disposição de mudança. Temos que estar cientes disso. O Senhor não quer que a gente mude antes de vir para Ele. Pelo contrário, Ele quer que nós estejamos com disposição para que Ele mude, para que Ele nos mude. Porque quem faz a mudança? Não somos nós, é Deus. Amém? Então é Deus que faz a mudança. E o que acontece quando nós nos tornamos discípulos de Jesus? As coisas mudam. Na verdade, Jesus nos muda e de dentro para fora. De dentro para fora. E como nós vamos ver nessa passagem de hoje, ninguém está longe demais para Jesus mudar. Ninguém. E nós vamos ver sobre um caso muito peculiar, sobre Zaqueu. Mas antes, novamente faço uma outra pergunta. É salva uma pessoa que crê em Jesus, mas se recusa a permitir que Jesus mude a sua vida? Não precisa nem responder, mas é fato. É fato. Não é uma pergunta que nós possamos abrir discussão. A resposta é certeira. Irmãos, mas infelizmente, e muitos defendem isso, que basta apenas acreditar. Só que nós vemos que muitos acreditam em Jesus. Muitos acreditam em Jesus. Mas, apesar de acreditar, não sabem nada sobre o poder transformador de Jesus. E não desejam experimentar esse poder transformador pela simples razão. Muitos querem manter o controle da própria vida, quando na verdade nós não estamos no controle da nossa vida. Esses indivíduos que eu acabei de dizer são cristãos genuínos? Reflita. Para onde irão quando morrerem? Em nossos dias de crença fácil, nós precisamos considerar seriamente o relato da conversão de Zaqueu.
E quero compartilhar com os irmãos, eu dividi em episódios. 4 episódios na história de Zaqueu. Você sabia que o evangelho que Jesus pregou ofendeu muitas pessoas? O evangelho que Jesus pregou ofendeu muitas pessoas. Alguns ouvintes fizeram o quê? Simplesmente resolveram se afastar, porque não era muito agradável aos ouvidos deles. Então, se ofenderam. Em João capítulo 6, versículo 66, antes de nós entrarmos no estudo dessa noite, olha a informação que nos é dada. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha que triste. Que triste. O evangelho que Jesus estava pregando estava ofendendo pessoas, estava fazendo com que muitos já voltassem para trás, se afastassem de andar com Jesus. Lembra-se do jovem rico? Ele fez justamente isso. Um exemplo para nós, o jovem rico. Mas nós vemos que outros fizeram o contrário. Deram a sua lealdade a Jesus. Ouviam o evangelho e deram a sua lealdade, como a mulher no poço de Samaria. Como Lázaro, como Maria, como Marta, e como esse candidato que era improvável, que nós vamos encontrar agora em Lucas 19. Um dos candidatos menos improvável de dar a lealdade a Cristo. 2 incidentes levaram a este último contato. Nós vamos ver no versículo 1 que Jesus veio para Jericó. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 19 de Lucas. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jericó era uma cidade rica e uma cidade muito importante. E Jesus estava passando por lá. Um pregador chegou a chamar Jericó de uma região divina, a mais gorda da Palestina, essa cidade de tão rica e próspera. E por que Jesus foi a Jericó naquele dia? Por 2 razões. Por 2 razões. Ele estava a caminho da cruz. A primeira razão. Ele estava a caminho da cruz. Considere as palavras que Jesus acabou de compartilhar com seus discípulos, lá em Lucas capítulo 18, versículo 31 e 33. E tomando consigo os 12, Jesus disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, e injuriado, e cuspido. E havendo açoitado, o matarão, e ao 3º dia ressuscitará. Então, antes de subir a Jericó, Jesus já tinha falado o que iria acontecer. Ele estava já indo ao caminho da cruz. Lucas 19, 28, este versículo nos diz que Jesus está a caminho da cruz em Jerusalém. E sua entrada triunfal no jumentinho também é registrada mais adiante, se nós formos continuar a ler. Mas você deve estar se perguntando, deve estar pensando, não entendo. Se Jesus estava indo para Jerusalém, por que ele passou por Jericó? Primeiro, nós vimos que Jericó está no caminho, está a caminho de Jerusalém. E segundo, porque ele tinha um compromisso divino. Jesus não estava indo para Jericó por acaso. Ele estava lá, indo para lá, em uma missão.
Ele passou por lá para conhecer alguém e para mudar a vida deste alguém. Na verdade, ele já havia cumprido um compromisso divino em Jericó quando ele deu a visão ao cego Bartimeu, lá no capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Então Jesus já havia cumprido um dos compromissos divinos em Jericó. Só que o outro compromisso o esperava, que é o que nós vemos no versículo 2 ao 4. Zaqueu estava lá. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. Olha a importante informação. Era rico. Ele era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia. Por quê? Por causa da multidão, pois era ele também de pequena estatura, Zaqueu era baixo. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Jesus havia de passar por ali. Muitos de nós nos lembramos dessa história desde a infância, não é verdade? Desde a infância. A história que nos remete à infância. Até nos habituamos com a história relatada. Muitas vezes nós não damos muita importância, né? Nós lemos, já conheço essa história desde quando eu era pequeno. Só que o problema é que assim nós acabamos perdendo o choque da história. Se nós virmos apenas como uma história que era contada na nossa infância, nas escolinhas dominicais. Só que há detalhes muito importantes que nós não devemos perder a respeito de Zaqueu. Primeiro, a informação que nos é dada é que Zaqueu tinha poder. Como assim? Zaqueu era um chefe dos cobradores de impostos. Olha a posição que este homem ocupava. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E como tal, ele era o homem mais odiado do distrito. Quem gosta de pagar imposto? Ainda mais ele que defraudava. Então ele era um dos homens mais odiados. Este era um homem que ele havia chegado ao topo da sua profissão e havia pisado já em muita gente, em muitas pessoas, para chegar naquela posição. E olha que interessante, o nome hebraico de Zaqueu significa puro, significa justo. E Zaqueu fazia jus ao nome dele? Ele nem fazer jus ao próprio nome ele fazia. E a cobrança de impostos em Israel, como que era? Era justa? A Bíblia nos diz que era corrupta. Os romanos repassavam a arrecadação de impostos. Então eles designaram um coletor para um distrito e especificaram o valor dos impostos exigidos que ele deveria entregar ao final do ano. Então o que quer que aquele homem coletasse em excesso, ele tinha a permissão de ficar para ele, podia ficar com ele. Então, como o povo não tinha ideia de quanto imposto os romanos realmente exigiam, esse publicano, Zaqueu, ele podia abusar, ele podia explorar o tanto quanto ele desejasse. Podia fazer o que ele quisesse. E Zaqueu, ele não apenas era um cobrador de impostos, mas ele era o principal cobrador. Olha aonde chegou. Ele era o principal cobrador. Diante de nós, então, está um homem de poder, uma autoridade poderosa. E ele tinha posses. O texto nos diz que Zaqueu, ele era um homem rico. E Jericó, como nós dizemos, uma cidade gorda, rica. Então, tratava-se de um belo lugar para se trabalhar, Porque se a cidade era rica e ele podia fazer o que ele queria com os impostos que sobrassem, então era uma boa vaga para um fiscal de impostos, cobrador. Uma importante rota comercial de Jerusalém para o leste passava por Jericó. Então não é de admirar que Zaqueu realmente fosse um homem muito rico.
Ele era o principal executivo de um sistema que defraudava os homens e defraudava as mulheres. Ele ganhava a vida e enchia os bolsos às custas das famílias indefesas e trabalhadoras. E diante de nós, então, está um suspeito improvável para os assuntos espirituais, né? De todo esse relato que eu passei para os irmãos, uma das pessoas mais improváveis no quesito espiritual. Em seu ministério, olha que ponto interessante também. O Senhor Jesus, ele tinha um amor especial pelos cobradores de impostos. Olha só, Jesus ele tinha um amor especial pelos cobradores de impostos. Um fato que Lucas ele reitera repetidamente no seu evangelho. Então, todas as vezes que Lucas menciona um cobrador de impostos, é no sentido positivo. Vou falar nos versículos e ler para os irmãos. Lucas capítulo 3, versículo 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Olha Lucas capítulo 5, versículo 27. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, Mateus, né? Assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Lucas capítulo 7, versículo 29. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus, declararam Deus justo. Lucas capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Lucas capítulo 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Lucas capítulo 19, versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. O que nós aprendemos com isso? Que Jesus alcançou a ralé da sociedade. Né? Jesus alcançou a ralé da sociedade. Então nós vemos de tudo isso, irmãos, que ninguém está longe demais para Jesus. Seja um publicano, seja lá quem for. Ninguém está longe demais para Jesus. E diante de nós está um mundo rico, poderoso e endurecido pelo pecado. Mas tudo isso mudou quando Jesus entrou na vida daquele homem. Ele tinha um problema. Olha no versículo 3. Esse versículo 3 aponta qual era o problema de Zaqueu. Ele queria ver Jesus, mas ele não podia por causa da sua limitação física. Ele era baixinho, a multidão era grande. E pode ter certeza, irmãos, que ninguém iria dar espaço para Zaqueu chegar perto de Jesus. Ainda mais sabendo quem ele era. Ninguém queria dar lugar para um trapaceiro. Zaqueu, ele já tinha visto Jesus antes disso? Eu acredito que não, provavelmente não. Talvez ele tivesse ouvido falar sobre a conversão do seu colega cobrador de impostos, Levi, anteriormente. Então as notícias de Jesus se espalharam por todo o distrito e de fato, não muito antes, Jesus já havia ressuscitado Lázaro dos mortos, fato ocorrido na Betânia, muito longe de Jericó, não muito longe na verdade de Jericó. Então quando Jesus chegou à cidade, os jericoítas, eles se alinharam nas ruas para vê-lo. Então uma atmosfera de desfile se encheu na cidade, muita gente. Jesus está vindo. Então Zaqueu, ele tentou se aproximar de Jesus, mas ele não conseguiu. Então ele traçou um plano. Zaqueu era claramente um homem de recursos. Ele era um homem de recursos. Ele não se tornou o principal cobrador de impostos à toa.
né? O versículo 4 diz que ele correu à frente da multidão, ele subiu uma figueira brava. Então, este tipo de árvore, né, se nós formos estudar como que era essa figueira, ela tem um tronco curto e com galhos laterais largos. Esses galhos se bifurcam, né, em todas as direções, e então facilita a escalada. Então, quando foi a última vez que você ouviu que um milionário ele subiu em uma árvore? Quando foi a última vez que você viu ou ouviu que um milionário aqui em Pereira Barreto, por exemplo, subiu numa árvore? Para ouvir e para ver. Foi preciso muita coragem de Zaqueu, né? Principalmente se misturar na multidão naquele dia. Ele não era uma pessoa popular na cidade. E não poucos espectadores teriam apreciado a oportunidade de lhe dar uma cotovelada, né? Se ele estivesse ali no meio. Ou alguns até dar uma facada nas costas. Porque ele então se arriscou a fazer isso. Talvez foi curiosidade. Acredito que foi mais do que isso. É a mesma razão pela qual alguns de nós estamos na igreja hoje. Embora muitos aí fora possam nos ridicularizar, não é? Zaqueu era rico e poderoso, mas ele não era feliz. Ele não era feliz. E sem dúvida, ele estava sozinho. Pois embora seu castelo estivesse cheio de coisas, sua vida de pecado havia interrompido os seus relacionamentos. Seus relacionamentos com pessoas, que ninguém queria mais estar perto, e seu relacionamento com Deus. Talvez ele tenha se perguntado: esse Jesus pode trazer esperança à minha vida sombria? Será? Ele tinha que descobrir isso. Então, após o contato, ele levou o choque da sua vida. E nós não podemos deixar de ver Deus quando nós notamos dois elementos no chamado de Zaqueu. Jesus procurou Zaqueu. Olha que interessante. Jesus procurou Zaqueu. Versículo 5. Versículo 5 declara: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hóspede de um homem pecador. Jesus procurou Zaqueu por duas atividades. Ele veio para onde estava. Então, que choque, irmãos, deve ter sido para Zaqueu quando o mestre moveu-se para sua árvore e parou embaixo dele e disse: desce. E ainda, melhor ainda, ele sabia quem era Zaqueu. Ele chamou Zaqueu pelo próprio nome. Foi isso que Jesus fez por mim e fez por todos nós, irmãos. Ele nos encontrou aonde nós estávamos e mudou a nossa vida. Você se lembra de quando Jesus o conheceu? Quando Jesus olhou para você? A princípio, pode parecer que era Zaqueu que estava procurando Jesus. Mas a verdade é que, se o Senhor não tivesse procurado primeiro, ele não teria vindo. Jesus veio a Zaqueu, Jesus olhou para cima, Jesus o viu, Jesus o procurou, e tudo isso naquela multidão. Caso você duvide, ouça a primeira palavra que Jesus falou no versículo 5, e disse-lhe, olha a primeira palavra, Zaqueu.
Primeira palavra, Zaqueu. Ele chamou pelo nome. Certamente Zaqueu ele deve ter se maravilhado, né? Como que ele sabia o meu nome? Zaqueu pensou que estava escondido na árvore, mas Jesus o viu. E nós vemos então que Jesus não vê apenas a massa, né? Jesus vê indivíduos, vê pessoas individual. E aqueles que ele vê, ele conhece. E ele ordenou. O que ele ordenou para Zaqueu? Zaqueu, desça imediatamente. Devo ficar em sua casa hoje. Isso é conhecido como a abordagem direta ao evangelismo, né? Jesus deu uma ordem e não uma sugestão. Ele falou, Zaqueu, vem que eu acho que seria bom ficar na sua casa. Não. Ele deu uma ordem. Não era, Zaqueu, tem uma vaga aí na sua casa? Para mim, né? Uma vaga para a próxima quinta-feira? Tem um lugar aí na sua agenda? Não. E como que Zaqueu respondeu ao chamado? Zaqueu se submeteu a Jesus. Olha no versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Apressando-se. Ele obedeceu ao Senhor, ele fez exatamente o que o Senhor lhe ordenou, então ele recebeu o Senhor. Como que você se torna um cristão? Fazendo uma oração? Caminhando pelo corredor ou assinando um contrato, aí, um cartão? Não. Acontece que quando você faz o que Zaqueu fez, quando você recebe a pessoa de Jesus Cristo em sua vida, João 1:12, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Se você não fizer isso, de forma declarada, sem rodeios, você não é um cristão bíblico. Se você não tem um relacionamento pessoal com Cristo, de fazer isso, de ir apressadamente, de receber Cristo de uma forma alegre, se você não fizer isso na sua vida, você não é um cristão bíblico. Você é apenas um cristão nominal, um frequentador de igreja. Mas para ser cristão, você deve submeter a sua vida a Jesus, descer apressadamente, receber com alegria. E o que é que acontece quando nós fazemos isso? Olha a mudança que teve. Observe a influência que as ações de Jesus tiveram tanto na multidão quanto em Zaqueu. A multidão, o que a multidão fez naquele momento? Murmurou, olha no versículo 7, e vendo todos isto que Jesus estava fazendo, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador, murmuravam. Como pode? Murmuraram, e murmuravam, eu acredito que até de uma forma baixinha. O que passa por uma multidão que está reclamando, né? O que se passa na cabeça de Jesus? Ser hóspede de uma pessoa como essa? Por causa do seu desdém por Zaqueu, um pecador, mas essas pessoas não apenas murmuravam por causa de Zaqueu, mas também por Jesus. Por quê? E para eles, Jesus deveria saber melhor que aquele sujeito não era um candidato ao reino. Então eles murmuravam, não estavam aceitando. Aquele sujeito não pode ser um candidato ao reino. Mas o que aconteceu a seguir pode ter ocorrido depois que Zaqueu saiu da casa. Olha o que aconteceu depois. Eu acredito que isso foi depois que Jesus já estava na casa e depois que saíram. No versículo 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém,
o restituo quadruplicado. E aqui está um homem mudado. Aqui está um homem mudado. Lembra quando nós falamos no começo? Quem que muda, irmãos? É o Senhor. Nós não precisamos esperar para mudar nada. O Senhor nos muda. Então aqui nós vemos um homem radicalmente mudado. Ele tornou-se um doador. Olha que paradoxo. Aquele que pegava, retinha o que não era dele, tornou-se agora um doador. Tornou-se agora aquele que metia a mão no bolso para devolver. O fato é que Zaqueu ele foi muito além do que a lei exigia, inclusive. Porque olha o que a lei exigia. Números capítulo 5, versículo 7. E confessará o seu pecado que cometeu, e pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total de tudo o que ele havia pego, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará àquele contra quem se fez culpado. Então, era a quinta parte. Então, especifica aqui uma penalidade, 1/5 como restituição por um erro. 1/5. Então, quando você pensa em como ele ganhou o seu dinheiro, eu duvido que essa lista seja curta, do tanto que ele deveria devolver. E é interessante notar que ele usava verbos no tempo presente, indicando o quê? Que ele estava tão comprometido que ele já começou a devolver. E essa não é uma promessa superficial ou emocional, mas foi uma decisão deliberada e calculada. Ele calculou o custo. E por que Zaqueu fez isso? Foi uma oferta de agradecimento do coração de um homem mudado. E isto era o tipo de fruto de arrependimento sobre a qual João Batista havia pregado lá no início. É isso que é um verdadeiro arrependimento. Lucas capítulo 1, versículo 3 e também no versículo 8. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, falando de João Batista, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Versículo 8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, francamente, irmãos, você não precisa torcer os braços de pessoas que verdadeiramente são transformadas por Jesus. Nós não precisamos torcer o braço e trazer ninguém à força. A realidade é essa. Não precisamos torcer braço de ninguém, trazer ninguém à força. Pessoas mudadas querem vir à igreja. Pessoas mudadas querem vir à igreja. Pessoas mudadas, elas querem se envolver no serviço cristão. Elas querem passar tempo lendo a palavra de Deus, querem passar tempo em oração. Pessoas mudadas querem dar seus dízimos e ofertas ao Senhor. Pessoas mudadas querem fazer isso, mas por quê? Por obrigação? Ou por medo? Não. Não. Porque elas são eternamente gratas pelo que o Senhor fez por elas. Você é grato pelo que o Senhor fez por você? Você está mostrando a Ele que você é grato? Zaqueu revela 3 características de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão deseja agradar ao Senhor. Não foi tanto que a atitude de Zaqueu em relação às pessoas mudou, embora ele tenha mudado. Primeiro, seu coração mudou para com Deus. Primeira coisa, seu coração mudou para com Deus. Ouça,
Se nós tivermos que arrancar os cabelos para que os convertidos vivam em Jesus, isso indica falha na conversão. Os verdadeiros discípulos querem agradar ao Senhor. Não precisa arrancar cabelo de ninguém. Custe o que custar, querem agradar ao Senhor. Um verdadeiro cristão procura viver com o Senhor. E não foi isso que Zaqueu fez? Descer apressadamente, correr alegremente. Por que ele escolheu devolver o que ele havia pego aos pobres? Porque ele sabia que isso era o que Jesus faria. E de fato, tinha feito. Um verdadeiro cristão corrige os erros cometidos contra os outros. Olha que lição. Um verdadeiro cristão corrige os erros cometidos contra os outros. Raramente nós falamos sobre isso. Nós pensamos, bem, se Deus me perdoa, isso é tudo o que importa. Está errado. Deus quer que façamos restituição pelos erros que nós fizemos aos outros. Antes de nos tornarmos cristãos, você já fez algo de ruim para alguma pessoa? Você já defraudou uma pessoa? Você já arruinou a reputação de uma pessoa por calúnia? É assim, você pode ser perdoado. Peça perdão a Deus e então vá, faça a restituição. E se eu não estiver disposto a fazer isso? Sua falta de vontade revela que você não está falando sério com Deus. Sua falta de vontade revela que você não está falando sério com Deus. E me pergunto, o que será que Jesus disse a Zaqueu dentro da casa? Qual será que foi a conversa lá dentro da casa? Nós não fomos informados. Nós apenas sabemos que uma mudança aconteceu. O que aconteceu lá dentro, o que Zaqueu ouviu, o que Jesus falou, não nos foi informado. Um escritor chamado Campbell Morgan, ele supõe a transformação que aconteceu com Zaqueu. Olha o que esse escritor diz. Ele entrou dominado pela paixão de obter, de ter as coisas. E ele saiu arrebatado por uma compaixão de dar. Sua vida foi uma em que ele havia feito da renda o meio de enriquecimento próprio ilícito. Agora ele faria da retidão um método de abnegação, algo que aconteceu dentro da casa. E aqui nós vemos o clímax do episódio 4 deste relato de Zaqueu. Há duas lições inegáveis pelo relato de Zaqueu. Versículo 9. Ninguém está longe demais para Jesus. A salvação não veio para Zaqueu porque ele fez o bem, mas porque, de acordo com o versículo 9, ele era um filho de Abraão. O que isso significa? Ele era um filho de Abraão não é porque ele era judeu, mas porque fez o que Abraão fez. E o que ele fez? Ele acreditou, ele creu. Romanos 2:28 diz: porque não é judeu o que o é exteriormente. Então, o que faz um verdadeiro judeu? Romanos 4:11 diz que Abraão é o pai de todos os que creem, para que fosse pai de todos os que creem. Gálatas 3:7 verifica: são os que são da fé, que são filhos de Abraão.
Quem são os filhos de Abraão? Os judeus? Os que são da fé. Todos os que confiam em Cristo são descendentes de Abraão. E não posso deixar de ver um contraste aqui entre o jovem governante rico, no capítulo 18, e o Zaqueu aqui. O governante veio a Jesus, mas Jesus veio a Zaqueu. O governante iniciou a conversa com Jesus, mas Jesus o fez com Zaqueu. Ambos eram ricos, mas como veremos, o governante amava o quê? A riqueza. O governante amava o seu dinheiro. E Zaqueu amava Jesus, tanto que ele deu o seu dinheiro. O governante rejeitou o convite de Jesus e foi embora perdido. Mas Zaqueu aceitou o convite de Jesus e hoje, onde ele está? Nos céus. Dos dois, com quem você se parece? Com quem você se parece? Jesus veio buscar os perdidos. E aqui está o versículo tema do Evangelho de Lucas. A declaração sucinta da missão de Jesus. Por que Jesus veio a essa terra? Para nos dar um bom exemplo e nos mostrar como viver apenas? Para nos inspirar apenas? Para restaurar a nossa autoestima quebrada? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Simplificando, irmãos, onde Jesus está presente, a salvação está presente. Se você tem Jesus, você tem a salvação. E nunca se esqueça disso. Se você não tem Jesus, você não está salvo. Um certo pregador, para nós encerrarmos, contou a história de um homem chamado Tokichi Ishii, um japonês. Um homem que foi enforcado por assassinato em Tóquio no ano de 1918. Conta esse pregador o que aconteceu com esse criminoso endurecido. Esse criminoso, ele havia sido preso mais de 20 vezes e era conhecido por ser cruel como um tigre. Em uma ocasião, após ele atacar um funcionário na prisão, ele foi amordaçado e amarrado, e seu corpo suspenso de tal forma que seus dedos mal chegavam ao chão. Mas ele teimosamente se recusou a pedir desculpa pelo que ele havia feito. Pouco antes de ser condenado à morte, Tokichi, ele recebeu um Novo Testamento de 2 missionárias cristãs. Após a visita de uma delas, ele começou a ler a história do julgamento e da execução de Jesus. A sua atenção foi atraída pela frase, e Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E esta frase transformou a sua vida. Tokichi contou: Eu parei porque fui esfaqueado no coração com essa frase. Como se por um prego de 5 polegadas. O que esse versículo me revela? Devo chamá-lo de amor do coração de Cristo? Devo chamá-lo de sua compaixão? Eu não sei como chamá-lo. Só sei que com um coração indescritivelmente grato, eu acreditei. Você diz, parece até uma farsa a conversão no leito da morte. Quantos duvidam? Qualquer um pode dizer que acredita em Jesus. É verdade que só Deus conhece o coração, mas podemos ver o futuro. E aqui está o que aconteceu com este homem. Quando condenado à morte, ele aceitou a morte, ele aceitou a morte como o julgamento justo e imparcial de Deus. Ele começou a valorizar as Escrituras
que o sustentava de maneira surpreendente. E pouco antes da sua morte, ele ficou profundamente comovido com a verdade. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 8 ao 10, nós não vamos lá. Mas ele diz: entristecidos, mas sempre alegres. As pessoas dirão que devo ter um coração muito triste, porque estou esperando diariamente a execução da minha morte. Mas este não é o caso. Não sinto tristeza, nem angústia, nem qualquer dor. Trancada em uma cela de prisão de 2 metros por 3 metros em tamanho, sou infinitamente mais feliz do que nos dias de pecado, quando não conhecia Deus. Dia e noite estou falando com Jesus. E ele continua o versículo: como pobres, mas fazendo muitos ricos. Isso certamente não se aplica à vida maligna que eu levava antes de me arrepender. Mas talvez no futuro, alguém no mundo possa ouvir que o vilão mais desesperado que já existiu se arrependeu de seus pecados e foi salvo pelo poder de Cristo. E assim pode viver a se arrepender também. Então pode ser que, embora eu mesmo seja pobre, poderei enriquecer a muitos. Jesus, irmãos, veio buscar e salvar os perdidos. Um dia em Jericó, ele procurou e encontrou um perdido, um homem chamado Zaqueu. Até hoje, ele continua a buscar e a mudar pessoas perdidas. E bem aqui hoje, ele está buscando perdidos. Ele pode mudar sua vida. E você, está disposto? A salvação é grátis. Ela deve ser recebida e não conquistada. Mas Deus não a dará a pessoas cujas mãos estão cheias de outras coisas. O que está em suas mãos hoje? Se você quer experimentar a transformação que Zaqueu teve, você deve abrir as mãos e o coração. Venha a Jesus nos seus termos. Que tipo de inconveniência você está disposto a suportar para ver e conhecer melhor a Jesus? Você precisa fazer restituição? Existem pessoas que você prejudica? Ou que você precisa consultar? Diga ao Senhor, peça a Ele para ajudá-lo. Você não está feliz por termos um Salvador que tem poder de nos mudar? Isso não nos dá alegria? Quando vamos a Jesus como nós estamos, mas com vontade de sermos mudados, Ele nos torna pessoas novas, mudadas. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Obrigado pela atenção de todos. Que todos nós possamos ter uma semana excelente. E eu faço convite essa noite, tem alguém que tem sentido? Venha da forma como está, conforme nós lemos. É Deus que nos muda, é Deus que nos ajuda. A você que está em dúvida, ore e peça a Ele um direcionamento. Amém?